No verão de 1982, a seleção argentina chegou à Copa do Mundo na Espanha como campeã reinante. Carregavam uma missão histórica e um time dos sonhos, uma mistura perfeita de veteranos experientes que haviam erguido a Copa do Mundo em 1978 e um elenco jovem e ambicioso liderado pelo gênio Diego Maradona. Com seu futebol ofensivo e vistoso típico da América do Sul e sua técnica individual impecável, estavam lá não apenas para defender o título, mas também para reafirmar a posição dominante do futebol argentino. Aquela geração deixou na memória dos torcedores imagens de paixão, passes hipnotizantes e até lágrimas de arrependimento. Mas por trás do glamour daquelas camisas listradas em branco e azul, jaziam destinos únicos, pontos de virada na vida que nenhum roteiro poderia ter previsto. Mais de 40 anos se passaram e o tempo deixou marcas indeléveis em suas vidas. Alguns se tornaram lendas vivas, alguns provaram a amargura do poder, e alguns encerraram sua jornada deixando o mundo com uma tristeza imensurável. Vamos revisitar as vidas tumultuosas das estrelas mais brilhantes da seleção argentina de 1982. Uma geração de ouro que teve sua carreira interrompida precocemente, mas que se tornou imortal. Aos 27 anos, Mário Kempes na Copa do Mundo de 1982 era um símbolo de um passado glorioso. Ele era El Matador, o herói da vitória na Copa do Mundo de 1978. No torneio na Espanha, desempenhou o papel de figura central no ataque. Embora não fosse tão explosivo quanto 4 anos antes, suas arrancadas ainda exalavam perigo. Seu posicionamento era impecável e sua finalização estrondosa. Mário Kempes era uma ponte entre duas gerações e uma fonte de inspiração para seus companheiros de equipe mais jovens. Após aquele torneio, a carreira de Kempes começou a declinar, mas foi um período tranquilo e enriquecedor. Ele deixou o Valência para embarcar numa jornada nômade pelo futebol, jogando na Espanha, na Áustria e até mesmo passando seus últimos dias na distante Indonésia. Kempes não conquistou mais nenhum título importante, mas ganhou respeito absoluto por onde passou por seu profissionalismo e puro amor pelo jogo. Fora dos gramados, a vida de Kempes tem sido bastante tranquila, um contraste marcante com a de seu companheiro de equipe Maradona. Ele passou por uma séria cirurgia cardíaca na década de 2010, um evento marcante que o fez valorizar ainda mais a vida. Em vez de seguir a carreira de treinador marcada pela alta pressão, Kempes encontrou uma nova alegria nos comentários esportivos. Sua voz grave e marcante, aliada ao seu vasto conhecimento, o tornaram um dos comentaristas de futebol em língua espanhola mais queridos do mundo. Hoje, aos 70 anos, Mário Kempes vive uma vida tranquila e permanece ligado ao futebol por meio de seu trabalho como comentarista da ESPN. Ele é a prova viva de que, mesmo após a glória estonteante, os heróis ainda podem encontrar a felicidade na simplicidade, continuando a inspirar paixão nas futuras gerações com palavras e não com os pés. Aos 31 anos, Ubaldo El Pato Filol era o goleiro mais confiável da Argentina. Com reflexos extremamente rápidos e a capacidade de defender chutes incríveis, Filol era considerado um dos melhores goleiros do mundo na época. Na Copa do Mundo de 1982, apesar da derrota da Argentina, o desempenho individual de Filol continuou impecável, com inúmeras defesas cruciais para sua equipe sob a pressão do Brasil e da Itália. Ao deixar a Espanha, Filol continuou sua trajetória notável. Transferiu-se para o Atlético de Madrid e em seguida retornou à América do Sul para jogar no Flamengo e no Racing Club. Notavelmente, o Pato, seu apelido, demonstrou uma resiliência extraordinária, jogando em alto nível até os 40 anos de idade. Jamais perdeu o foco e a vontade de vencer, nem mesmo nos últimos anos de sua carreira. Na vida real, Filol é um homem de família com uma personalidade direta e franca. Ele já teve intensos conflitos com treinadores e a federação na defesa dos direitos dos jogadores, mas foi justamente isso que lhe rendeu o respeito de seus colegas. Ele também dedicou muito do seu tempo ao treinamento de jovens jogadores, transmitindo sua experiência inestimável para a próxima geração de goleiros do futebol argentino.
Hoje, aos 74 anos, o Baldo Filol continua ligado ao futebol, atuando como consultor e treinador na AFA, a Associação Argentina de Futebol. Ele vive uma velhice plena, olhando com orgulho para trás e relembrando uma carreira na qual redefiniu o papel de goleiro com suas lendárias defesas espetaculares. Diego Maradona, na seleção argentina daquele ano, tinha apenas 21 anos, mas carregava nos ombros as esperanças de toda uma nação. Era também uma joia preciosa, a alma do ataque da equipe com seu mágico pé esquerdo. Embora sua Copa do Mundo de 1982 tenha terminado de forma amarga com um cartão vermelho contra o Brasil, seu drible deslumbrante, sua habilidade de manter a bola firmemente nos pés e sua filosofia de futebol inovadora sinalizavam ao mundo que um novo rei estava prestes a ser coroado. Aos 21 anos, Diego Maradona jogava com a ousadia e o instinto de um gênio ainda em desenvolvimento. Deixando a Espanha com tristeza, poucos sabiam que aquele era apenas o ponto mais baixo antes da sinfonia da vida de Diego atingir seu ápice brilhante. Sua carreira subsequente foi um filme de ação dramático. Ele se transferiu para o Barcelona por um preço recorde, mas foi no Napoli que ele realmente se tornou uma lenda. Diego sozinho levou o Napoli de um time mediano ao topo da Série A e 4 anos após seu fracasso na Espanha, ele sozinho conduziu a Argentina ao topo do mundo na Copa do Mundo de 1986 no México. No entanto, junto com a glória suprema, vieram abismos profundos, escândalos de doping, problemas com a máfia e uma longa batalha contra as drogas desgastaram o garoto de ouro. Ele se aposentou com arrependimento, deixando para trás um legado imenso e inúmeras controvérsias. A vida pessoal de Diego foi tão tumultuada quanto sua carreira no futebol. Ele era um homem de família, mas também o centro de inúmeros escândalos amorosos. Amava apaixonadamente, vivia instintivamente e sempre se colocava ao lado dos mais pobres. Apesar de seu corpo ter sido devastado por um estilo de vida desregrado e uma série de cirurgias, Diego sempre aparecia com um sorriso radiante, participava de atividades beneficentes e não tinha medo de expressar suas opiniões políticas. Talvez o contraste entre um anjo em campo e uma pessoa imperfeita fora dele seja o que o tornou tão cativante e amado. Ele personificava a imperfeição, mas era repleto de emoção. No entanto, essa jornada gloriosa e amarga chegou a um fim abrupto, chocando o mundo. Em 25 de novembro de 2020, Diego Maradona faleceu aos 60 anos devido a uma parada cardíaca. Sua morte deixou um enorme vazio. Um funeral nacional foi realizado na Argentina e milhões lamentaram a perda do deus do futebol. Seu legado não se resume apenas aos seus gols incríveis, mas também à inspiração duradoura de um homem que viveu intensamente até o último suspiro. Daniel Passarella, com 29 anos na Copa do Mundo de 1982, era o líder supremo da defesa, El Gran Capitán, o grande capitão. Ele não era apenas um pilar na linha defensiva com seu estilo de jogo agressivo e excelente habilidade no jogo aéreo, mas também um raro zagueiro artilheiro na história do futebol, com suas potentes cobranças de falta de pé esquerdo. No gramado espanhol, Passarella se apresentava como um guerreiro corajoso, comandando até a defesa argentina contra alguns dos melhores atacantes do mundo. A carreira de Passarella após 1982 continuou a florescer na Itália com a Fiorentina e a Inter de Milão, onde se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo na década de 1980. Após se aposentar dos gramados, tornou-se um técnico de sucesso comandando as seleções da Argentina e do Uruguai. Mas o ponto de virada mais importante e também a maior tragédia de sua carreira ocorreu quando se tornou presidente do River Plate. De uma posição lendária, sua presidência terminou em desastre quando o River Plate foi rebaixado pela primeira vez em sua história, manchando gravemente sua imagem aos olhos da torcida do clube. A vida pessoal de Passarella é um mosaico sombrio de dor indizível.
Ele sofreu a maior tragédia que um pai pode suportar, a perda de seu filho, Sebastian, em um acidente de carro em 1995. Essa dor o transformou para sempre, tornando-o um homem mais quieto e reservado. Recentemente, rumores sobre sua saúde debilitada e problemas de memória têm circulado, despertando profunda compaixão. Hoje, aos 71 anos, Daniel Passarella se afastou completamente da vida pública do futebol, vivendo uma vida reclusa com sua família. Embora ainda existam controvérsias em torno de sua atuação como técnico, a história do futebol mundial o lembrará para sempre como um dos maiores zagueiros centrais, o único capitão a ter erguido 2 vezes a taça da Copa do Mundo com a Argentina, embora não tenha jogado em 1986. Alberto Tarantini, também conhecido como Conejo. O Coelho entrou no torneio de 1982 aos 26 anos com longos cabelos e um estilo de jogo aguerrido. Ele era um lateral moderno incansável no ataque e na defesa, mas também famoso por seu temperamento explosivo e personalidade vibrante. No gramado espanhol, Tarantini estava sempre no centro de disputas acirradas. Suas arrancadas velozes pela lateral esquerda se tornaram um símbolo da determinação por vezes extrema da Argentina naquele ano. A carreira de Tarantini foi uma montanha-russa. Ele foi um dos poucos jogadores argentinos da época a se transferir para a Inglaterra, jogando pelo Birmingham City logo após a conquista do título da Liga em 1978, antes de retornar para jogar por 2 gigantes rivais, Boca Juniors e River Plate. No entanto, a vida de O Coelho, fora de campo, era tão selvagem quanto seus cabelos. Festas que duravam a noite toda, um estilo de vida extravagante e até problemas com drogas levaram à sua decadência. Ele era a personificação de uma estrela do rock em corpo de jogador de futebol talentoso, mas marcado por cicatrizes. No entanto, o que é admirável é como Tarantini reencontrou o equilíbrio. Depois de anos de impulsividade juvenil, ele gradualmente aprendeu a se controlar. Não negou o passado, mas o encarou como uma valiosa lição. Nos anos após sua aposentadoria, dedicou-se ao trabalho na mídia, oferecendo perspectivas incisivas, francas e, ao mesmo tempo, experientes sobre o futebol. Hoje, aos 69 anos, Alberto Tarantini encontrou a paz. Embora ainda conserve um pouco da rusticidade de sua juventude agora, é um homem mais sereno que aparece frequentemente em programas de comentários de futebol na Argentina. Ele é a prova de que, por mais perdido que alguém esteja, sempre há uma chance de voltar atrás e se reencontrar. Na Copa do Mundo de 1982, aos 26 anos, Jorge Valdano ainda não era um jogador de destaque. Jogava de forma discreta, geralmente saindo do banco de reservas ofuscado pela imensa presença de Kempes e Maradona. No entanto, mesmo nesses breves momentos, Valdano demonstrava um estilo de jogo calmo, inteligente e ponderado. Ele não apenas corria e chutava, ele também pensava sobre o jogo. Em seu papel naquele momento, Valdano era como uma nota grave aguardando o instante para se transformar em um hino heróico. E esse momento chegou 4 anos depois. Valdano foi um jogador fundamental, marcando na final de 1986 o braço direito de confiança de Maradona. Após uma brilhante carreira como jogador no Real Madrid, ele fez a transição para treinador e dirigente, dando uma contribuição significativa para a construção do Império dos Galácticos. Mas o que tornava Valdano especial era seu profundo intelecto. Ele foi apelidado de filósofo do futebol, capaz de transformar eventos em campo em obras literárias filosóficas. Ele escreveu livros, fez discursos e enxergava o futebol sob a ótica da cultura e da sociedade. A vida de Valdano é um testemunho de resiliência extraordinária. Em 2006, ele se envolveu em um terrível acidente de helicóptero no México. A aeronave caiu e se despedaçou, mas Valdano sobreviveu milagrosamente com ferimentos graves. Essa provação não o destruiu. Pelo contrário, aprofundou sua perspectiva sobre a vida.
Ele vive com a serenidade de alguém que encarou a morte de perto, valorizando cada momento e dedicando seu intelecto ao mundo. Hoje, aos 69 anos, Jorge Valdano continua sendo uma das vozes mais respeitadas no mundo do futebol. Ele aparece na mídia como um analista perspicaz e um escritor prolífico. Sua história nos lembra que os jogadores de futebol possuem não apenas pernas, mas também uma mente brilhante. Ramon Dias, de 22 anos, era o parceiro de ataque perfeito de Maradona naquele torneio. Rápido, habilidoso e com um pé esquerdo excepcionalmente bom, Dias marcou contra o Brasil, deixando sua marca como um promissor finalizador dentro da área. Sua atuação naquele ano foi uma prova de um talento em ascensão pronto para brilhar no cenário mundial. A carreira de jogador de Dias floresceu posteriormente na Europa, com passagens por Napoli, Avellino, Fiorentina, Inter de Milão e Mônaco. Ele era um atacante moderno, eficiente e tecnicamente talentoso. No entanto, sua carreira posterior como treinador foi um capítulo verdadeiramente glorioso. Ramon Dias tornou-se um dos treinadores mais bem-sucedidos da história do River Plate e mais tarde embarcou em aventuras vitoriosas no Oriente Médio. Na vida pessoal, Ramon Dias era um homem discreto, porém extremamente inteligente e ambicioso. Sempre manteve a elegância de um cavalheiro, mas por dentro seu espírito combativo jamais se apagou. Sabia também lidar com a pressão, mantendo sua família sempre longe dos holofotes da mídia. Hoje, aos 65 anos, Ramon Dias continua trabalhando diligentemente no banco de reservas. Ele segue se desafiando em novos ambientes do futebol atualmente, com muito sucesso no Brasil, provando que o pensamento tático e a vontade de vencer do jovem atacante que ele foi permanecem intactos ao longo dos anos. Osvaldo Ossi Ardiles, de 29 anos, entrou na Copa do Mundo de 1982 com as emoções mais conflitantes entre os jogadores argentinos. Em campo, ele era o pulmão da equipe, um meio-campista pequeno, mas extremamente habilidoso, inteligente e incansável. Mas fora de campo, seu coração sangrava. Naquela época, a Guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra estava em pleno andamento. Como ídolo jogando na Inglaterra pelo Tottenham Hotspur e com seu primo morto na guerra, Ardiles teve que jogar sob uma enorme pressão psicológica que poucos conseguiam compreender. Após o torneio, devido a tensões políticas, Ardiles não pôde retornar imediatamente à Inglaterra e teve que se transferir para o PSG por um curto período. No entanto, seu amor pelo Tottenham e o carinho da torcida londrina por ele superaram tudo. Ele retornou, continuou brilhando e se tornou uma lenda dos Spurs. Após se aposentar, Ardiles embarcou em uma carreira de treinador bastante aventureira, comandando equipes da Inglaterra e do Japão ao México. A vida de Ardiles tem sido uma série de dias otimistas, apesar de já ter enfrentado a morte antes. Em 2014, ele se envolveu em um grave acidente de trânsito nas Ilhas Malvinas, enquanto filmava um documentário sobrevivendo milagrosamente. Ele sempre manteve um sorriso gentil, servindo como uma ponte cultural entre o futebol inglês e o argentino, superando animosidades políticas através da linguagem do esporte. Hoje, aos 72 anos, Osvaldo Ardiles continua sendo um embaixador global do Tottenham Hotspur. Ele vive uma vida tranquila, desfrutando de imenso respeito no norte de Londres e em sua terra natal. Sua história é a prova de que o futebol tem o poder de curar até as feridas mais profundas da história. Daniel Bertoni, de 27 anos, chegou à Copa do Mundo de 1982 como um herói, tendo marcado o gol da vitória na final de 1978. Na Espanha, ele continuou a demonstrar sua classe como um grande craque, com 2 gols contra a Hungria e El Salvador. Bertoni era um jogador de ataque completo, tecnicamente talentoso, forte e com potentes chutes de longa distância. Ele era um pilar sólido para seus companheiros quando o jogo estava equilibrado, um matador com um semblante frio, mas um coração apaixonado.
Após o torneio Bertone, continuou sua jornada para conquistar a Europa na Fiorentina e no Napoli, onde jogou ao lado de seu grande amigo Diego Maradona. No entanto, a vida nem sempre foi um mar de rosas. Após se aposentar, Bertone enfrentou a batalha mais difícil de sua vida, o câncer de próstata. Não era mais uma luta de 90 minutos, mas uma batalha diária pela sobrevivência. Com o espírito de um campeão mundial, ele lutou bravamente e triunfou sobre a doença. Além do futebol, Bertone é uma figura de sucesso no ramo de olheiros e agenciamento de jogadores. Ele possui um olhar apurado para descobrir jovens talentos e trabalha sempre com dedicação, evitando as práticas obscuras dos agentes de futebol. Leva uma vida reservada, preza sua família e amigos de longa data e mantém a postura de um cavalheiro experiente. Hoje, aos 69 anos, Daniel Bertone desfruta de uma vida plena. Ele continua comentando futebol e compartilhando sua história de superação da doença para inspirar outras pessoas em situações semelhantes. Sua imagem é um símbolo de força de vontade inabalável de nunca desistir diante da adversidade, seja em campo ou no hospital. Américo Tolo Galego, de 27 anos, era um pilar do meio-campo da Argentina em 1982. Se Ardiles era o artista galego, era o guarda-costas. Com seu estilo de jogo destemido, excelente capacidade de desarme e recuperação de bola, ele servia de trampolim para que Maradona e Kempes brilhassem mais à frente no campo. Galego jogava com tenacidade e disciplina de ferro, um elemento indispensável no sistema tático do técnico Menotti. Após se aposentar como jogador galego, passou por uma transformação espetacular, tornando-se um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do futebol argentino. Ele estabeleceu um recorde inédito ao conquistar o título do campeonato nacional com 4 clubes diferentes: River Plate, Independiente, Newell's Old Boys e Toluca do México. Seu estilo de treinamento refletia seu estilo como jogador rigoroso, disciplinado, mas extremamente eficaz. Era carinhosamente chamado de professor por seus jogadores, uma figura paterna rígida que sempre os protegia das críticas públicas. A vida pessoal de Galego era bastante reservada. Ele era um homem tradicional, raramente compartilhando detalhes sobre sua família com a mídia. Apesar de sua aparência um tanto rude e austera, aqueles próximos a ele sabiam que era um homem muito emotivo e honrado. Passava a maior parte do seu tempo livre em sua fazenda, encontrando alegria no campo longe da agitação da vida na cidade. Hoje, aos 69 anos, Américo Galego se aposentou e desfruta da terceira idade com seus filhos e netos. Embora não esteja mais à beira do campo gritando instruções, o legado tático e o espírito vencedor que deixou continuam sendo lições valiosas para as novas gerações de treinadores da América do Sul. Gabriel Calderón era o jogador mais jovem daquele ataque, com apenas 22 anos. Embora não fosse titular absoluto sempre que entrava em campo, Calderón trazia um ar fresco com sua velocidade estonteante e dribles deslumbrantes pelas pontas. Ele representava a juventude e um desejo ardente de provar seu valor em meio a um mar de estrelas. Suas atuações, por mais breves que fossem, chamavam a atenção de olheiros europeus. Após a Copa do Mundo de 1982, Calderón teve uma carreira brilhante na França, jogando pelo PSG antes da Era do Petróleo e posteriormente pelo Real Betis na Espanha. Ele foi um dos jogadores argentinos mais queridos em Paris na década de 1980. Depois de se aposentar, Calderón se tornou um verdadeiro missionário do futebol. Passou grande parte de sua carreira como treinador no Oriente Médio, comandando equipes como as da Arábia Saudita, Bahrein e Omã. Ele não apenas ensinou futebol, mas também levou a cultura profissional a novos países. Na vida real, Calderón é conhecido como uma pessoa educada, multilingue e com um coração generoso. Ele é um embaixador ativo da FIFA e da Unicef, participando de inúmeros projetos comunitários de desenvolvimento do futebol. Ele acredita que o futebol é uma linguagem universal que pode superar todas as barreiras religiosas e étnicas. Hoje, aos 64 anos, Gabriel Calderón continua trabalhando incansavelmente como instrutor da FIFA e consultor técnico.
Ele viaja pelo mundo treinando treinadores, trazendo consigo a valiosa experiência de seus tempos de jogador para nutrir as futuras gerações. Uma vida de viagens constantes impulsionada por sua paixão pelo futebol. Aos 34 anos, na Copa do Mundo de 1982, Luiz Galvão era o jogador mais velho, um veterano experiente. Ao contrário do estilo agressivo de Passarela, Galvão jogava com calma, discernimento apurado e uma elegância rara para um zagueiro. Ele não precisava de muitos desarmes porque sempre sabia estar no lugar certo para neutralizar as ameaças. Era um pilar defensivo silencioso, mas incrivelmente confiável. A história de vida de Luiz Galvão após o estrelato é comovente e instigante. Ao contrário de seus companheiros de equipe que se tornaram milionários ou treinadores famosos, Galvão escolheu uma vida extremamente humilde, até mesmo difícil. Ele dedicou toda a sua vida ao Talleres de Córdoba. Após se aposentar, precisou aceitar diversos trabalhos extras para se sustentar, desde treinar equipes juvenis por um salário modesto até trabalhar em uma autoescola. Ele personifica o oposto, um grande campeão mundial em campo, mas um homem simples e trabalhador que luta para sobreviver na vida real. No entanto, Galvão nunca reclamou. Viveu com grande amor próprio e absoluta humildade. Recusou-se a vender suas valiosas lembranças, mesmo em tempos difíceis. Para ele, honra e memória eram inestimáveis. A nobreza de seu caráter levou os torcedores do Córdoba a considerá-lo um santo vivo. Hoje, aos 76 anos, Luiz Galvão vive uma vida tranquila em sua cidade natal. Ele continua apoiando a formação de jovens em Talleres, onde um monumento foi erguido em sua homenagem. Sua história é um lembrete terno, porém profundo. A glória pode se desvanecer, o dinheiro pode acabar, mas a dignidade de uma pessoa perdura através dos tempos.